acreditava-se que era uma evolução da forma de fazer polícia. Não basta eu entrar, operar e sair e ter que voltar. Eu tenho que ocupar. Hoje a gente sabe que não tem condições de ocupar porque são muitos terrenos, né? Números que eu vi recente aí fala que o Rio de Janeiro tem aproximadamente 1.200 a 1.400 áreas de comunidade com atividade de tráfico de droga e elemento ali dominando aquele território onde precisa ter atuação da polícia. E 56 mil traficantes. Como é que tu ocupa esse terreno todo? Primeiro, se você não tem nem efetivo? Isso não era uma novidade. A ideia não foi novidade, porque a Polícia Militar já tinha, desde o Decreto-Lei 667 de 1967, os DPOs, que eram destacamentos de policiamento ostensivo, eles eram instalados nas comunidades. Aí eu faço alusão lá, a área do 22, quando eu era aspirante, cheguei lá. Você tinha o DPO da Vila do João, você tinha o DPO do Morro do Timbal, você tinha o DPO da Baixa do Sapateiro, você tinha o DPO da Nova Holanda, você tinha o DPO do Parque União. Isso é o mesmo princípio de economia de forças. Eu peguei o DPO da Vila do João, na época, com 10 homens. Na Baixa do Sapateiro eram 8 homens. Nova Holanda, 8 homens. Entendeu? E gradativamente nós fomos desvalorizando esse tipo de policiamento e começamos a aceitar. E a PM foi perdendo efetivo. Essa que é a verdade. Por várias razões. Aceitando que um DPO ficasse com 3 homens. Olha, um DPO com 3 homens é a mesma coisa do que você dizer o seguinte para eles, os policiais: olha, não façam nada, porque 3 homens não dá para fazer nada. Não dá para patrulhar, não dá para se confrontar com delinquentes, não dá para fazer nenhuma apreensão. Então não façam nada. Eram estruturas inoperantes. Depois, num determinado momento, veio uma outra estrutura da PM, GPAI. Era GPAI, Grupo de Policiamento de Áreas Especiais, GPAI, que tinha o mesmo formato, a mesma ideia, patrulha, fazendo alusão agora à infantaria, patrulha de economia de forças, e foram instalados diversos GPAIs na Zona Sul, na Zona Norte, até chegar, deram certo naquela ideia inicial, e depois eles minguaram em razão de falta de interesse político. E aí a gente vai precisar, na sua visão, evoluir para que momento? Olha, eu acho o seguinte, pior do que está é não fazer nada. Nós tivemos as UPPs, que na minha opinião, elas não prosperaram por falta de acompanhamento e cobranças quanto à prática operacional, a resultados. Pode ser que isso não tenha sido efetivo. Então não vai dar certo. Se temos efetivo ainda, a gente tem que fazer, porque se justifica, dentro dessa ideia e esse conceito de economia de força, a aplicação desses efetivos nessas áreas. Mas não tem efetivo para todas. Ok, não tem efetivo para todas, mas vamos colocar em prática o que o BOPE fez em 2005, o que o 6º Batalhão fez em 2008 a 2010, e a gente vai reduzir. E depois, se for o caso, vamos partir para outras com esses efetivos, se a gente começar a ter mais controle dessas áreas. Agora, não fazer nada é pior, porque essas áreas ficam completamente isentas de ação do Estado. E muitas das vezes a única ação que o Estado consegue manter nessas áreas é a Polícia Militar. Mas ninguém está disponível para atuar nessas áreas. Eu hoje cheguei a falar de um APP, eu não sei se alguém pode estar pensando alguma coisa, mas seria um palpite para que as pessoas nesses locais tenham condições de forma assim camuflada e cada um com a sua possibilidade, fazer as suas referências. Quem sabe a tecnologia pode ajudar a segurança pública. Nesse ponto eu te faço uma provocação pelo seguinte: se a polícia não estiver ali dando essa sensação de tranquilidade, esse cara, a gente tem 2 problemas. Ele não se sente confortável em sequer baixar esse app, e se ele baixar,
a gente poderia ter uma espécie de blitz, de rap ali do traficante para poder ver quem da comunidade tem. E, por vezes, viraliza um vídeo, e viralizou um vídeo nesse tempo, dos caras na rua, realmente fazendo blitz, fazendo aquele trabalho que é o trabalho da polícia, né? É difícil. O Coronel Príncipe ele não carece de ideias e condutas para administrar isso daí. Por exemplo, noutra época que nós não tínhamos largamente esses telefones, smartphones desse tipo, era muito simples a pessoa... Tinha um serviço de disque denúncia, seria muito simples a pessoa sair para o seu trabalho, chegar num orelhão, porque tinha muitos orelhões na época, passar uma informação no disque denúncia. Algumas pessoas faziam. Eu, como comandante de unidade, recebia os disque denúncias. Alguns você não tinha resultado, mas não quer dizer que aquilo era um trote. Outros você tinha resultado. É como se fosse, tem uma expressãozinha bem peculiar, rifle certo. Como se fosse um tiro certeiro, né? Então, as pessoas podem fazer isso, mas as pessoas precisam estar estimuladas. Nós temos alguma propaganda, nós temos algum programa que esteja estimulando isso? Não temos. Já tivemos, que era o Disque Denúncia. Pode ser que ainda exista o Disque Denúncia, mas nós não temos um programa, nós não temos uma propaganda incentivando a população, orientando como fazer. Saia da sua comunidade, no caminho do trabalho ou qualquer outro, faça uma ligação, informe, faça referência, descreva. As pessoas recebiam ali um código específico, sigiloso, que o sistema apresentava, que ela poderia a qualquer momento acompanhar o desenvolvimento das ações da unidade da área quanto ao seu disque denúncia, entendeu? Quem sabe tecnologia, você pode baixar um app agora e daqui a pouco você descarta ele. O cara não precisa estar com ele no telefone o tempo todo, né? Você usa, manda denúncia e depois você deleta. Sim. Isso é uma ideia. Sim, claro. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Sim. O que não pode é continuar dessa maneira. Sim. Eu percebo que realmente falta essa confiança, né, social. E o que a gente faz aqui é, de certa forma, contar a história na versão da polícia para que as pessoas se sintam confortáveis e saibam que tem polícia, né? Que tem polícia trabalhando e tem profissional capacitado para trabalhar. Mas quando você tem um DPO e você vê que lá tem 2 policiais e você sabe que naquela comunidade ele tem 40 traficantes, o camarada faz um raciocínio simples, que aquele policial não vai fazer nada por mim, porque eles não podem, não tem nem condições de fazer. Você ainda submete aquele efetivo a um constrangimento. Constrangimento, exato. De concluir que ele tem algum corrupto, que ele está fazendo vista grossa para o então crime. O próprio comandante. Ou o próprio comando, né? Isso é uma situação muito complicada que ao longo dos anos, né, isso vai se agravando e você vai fortalecendo esse convencimento, até que vem a falta de esperança. Né? Uhum. No 6º Batalhão, eu coloquei isso em prática. Eu falei com o comandante geral à época, assim, olha, eu não vou comandar a unidade onde os seus destacamentos estejam assim ocupados com 2 policiais, com 3 policiais. Vou recuperar efetivo. E assim eu fui recuperando efetivo. Eu vou desfazer, nem que eu tenha que colocar, fechar a porta com madeira, passar martelo e prego, mas eu vou recuperar o efetivo, que eu vou utilizar o efetivo em prol da sociedade em outros lugares. Porque manter dessa maneira, eu estou perdendo efetivo, não tenho nenhum resultado, eu estou mais ou menos dizendo a eles que eles devem ser omissos, e é o tipo de comando que eu detesto, orientar sua tropa para ser omissa, né? Porque o policial ele tem que se adaptar. Né? Infelizmente, Se ele não tem condições, ele não tem o que fazer. Não tem. Até porque se bancar o herói vai pagar com a vida ali. Não tem como, nem querer bancar herói, não tem como. Banca hoje, mas não banca amanhã. Sim. Né? E ele está de serviço ali, dentro de uma escala, dia sim, 2 dias não.
uma escala 24/48, né? Sim. E aí, essa falta de esperança, né? E acaba que o negócio vai crescendo de uma forma, né? O volume criminoso. E, pô, a gente tem um número de efetivo da polícia, a gente tem um número de efetivo da parte criminosa. Muita gente acredita e fica pedindo que deveria ter um apoio da Força Armada. Né? 2018 teve a intervenção. Tivemos alguns momentos de GLO. Né? Você acha que daria um gás, aumentaria a possibilidade de trabalhar conjunto de segurança pública com o efetivo da Força? Aproveitar, quem sabe, de repente, esse efetivo da Força que todo ano sai depois do recrutamento? Isso no governo Garotinho, houve um programa nesse sentido. Tinha um nome, um programa. Ou seja, os militares que saíam das Forças Armadas pelo tempo de serviço ingressavam na PM. Mas acabava não sendo uma coisa efetiva porque não encontrava amparo legal. Né? E num outro momento, se não me engano, o nome era Voluntários da Paz. Eles saíam da Força Armada, aqueles que não tinham emprego imediato, eles ingressavam num programa do governo que era chamado Voluntários da Paz. E esses Voluntários da Paz não utilizavam armas, eles não tinham uniforme da PM, eles tinham uma roupa XPTO que era utilizada pelas unidades, e especificamente sobre a batuta desse programa, no policiamento, no fortalecimento, na maior ostensividade do policiamento, por exemplo, no centro da cidade. Aí colocavam 2 jovens, que seriam voluntários da pátria, e mais um sargento antigo, num trio, fazendo patrulhamento ostensivo. Como hoje nós temos um outro programa similar, que é o Segurança Presente. Exato, eu ia falar sobre isso. Entendeu? Mas isso... O 24 tinha a escolinha. Que reforça o efetivo. Que reforça o efetivo.